Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família, unida em um só coração, pra levar alegria, esperança, anunciando a salvação. Muito mais que uma igreja, minha família, que unida tem muito poder. Pra alegria ser completa, só falta você. Pra família ser completa, só falta você. Muito mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família. Olá, muito boa tarde a você, ouvinte, que está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família, em Guaçucê, 14 horas. Hoje, meus irmãos, é 6 de novembro de 2021 e está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E eu convido você a participar conosco através do WhatsApp no 088-981-351790, deixando aqui o seu recado, peça a sua música, ofereça, mande alô, deixe o seu recadinho para alguém especial e nós estaremos com todo o carinho atendendo ao seu pedido. Hoje no nosso programa nós temos como tema a igreja e a escatologia. Lembrando que você pode entrar em contato conosco deixando aqui a sua sugestão de tema para o próximo programa. Fique conosco porque vem aí o José Rodrigues dando continuidade ao programa. O tema hoje está excelente, meus irmãos. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema para o programa de hoje a Igreja e a Escatologia. Então, o que nos quer dizer escatologia? O que a Igreja nos ensina sobre este tema, a escatologia? O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? Então, como base para o programa de hoje, temos os textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, e o Catecismo da Igreja Católica. Então, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? No seu parágrafo 1186, diz o seguinte: finalmente, a Igreja tem um significado escatológico. Para entrar na casa de Deus, é preciso atravessar um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova ao qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna para a qual o povo de Deus está a caminho e na qual o Pai enxugará toda lágrima de seus olhos. Por isso, a igreja também é a casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora. E no seu parágrafo 2771,
2:7-7:1, nos diz o seguinte: na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos ao nosso Pai, ao contrário das orações da antiga aliança, apoiam-se sobre o mistério da salvação já realizada uma vez por todas em Cristo crucificado e ressuscitado. No seu parágrafo 2776, nos diz o seguinte: a oração dominical é a oração da Igreja por excelência. É parte integrante das grandes horas do ofício divino e dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Integrada na Eucaristia, ela manifesta o caráter escatológico de seus pedidos na esperança do Senhor até que ele venha. Então, o que é que nos diz o seguinte? Aquela oração eucarística, onde se faz os pedidos pela igreja militante aqui na terra, pela igreja padecente, e suplica a intercessão da igreja gloriosa, ou seja, a dos santos, as que aqui já se encontra ao lado do Senhor. É esta oração por excelência escatológica, que vai representar ali aquela súplica por todo o povo de Deus. Então, o que nos diz o texto, que vem a nos dizer este tema, a igreja e a escatologia, Então o que quer dizer escatologia, É o estudo sobre os últimos acontecimentos, ou seja, aqueles acontecimentos descritos no Apocalipse e em algumas outras passagens, como dos evangelhos, onde Jesus vai fazer aquele discurso escatológico de que ele vai ser morto, vai ser entregue aos homens, vai ser crucificado, vai ser escarnecido. Então, todo aquele discurso futuro dos últimos acontecimentos. Então, são várias passagens da Bíblia que vai nos falar sobre estes últimos acontecimentos. Então, a palavra vem do grego eschaton, último, se refere ao término da história da salvação. Sem isto, não compreendemos a vida da igreja. Os romanos diziam: em tudo que faças, considera o fim, pois é o fim que dita o itinerário a percorrer. E é este itinerário que a igreja percorre aqui neste mundo. Então, é no fim dos tempos que será gloriosamente consumada a igreja, quando, segundo se lê nos Santos Padres, todos os justos, desde Adão, do justo Abel até o último eleito, serão congregados junto ao Pai na Igreja Universal. Lomigêncio, parágrafo 2. A igreja a qual somos todos chamados em Jesus Cristo, só será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e como o gênero humano, também o mundo inteiro, que está intimamente unido ao homem e por ele atingindo o seu fim, será totalmente renovado em Cristo. Lomigêncio, parágrafo 48. Então, enviará, Atos 3, versículo 22, vem nos dizer: enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, aquele que o céu deve conservar até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus,
pela boca dos seus santos profetas. Então, quando de sua vinda gloriosa Cristo inaugurará o seu reino definitivo e toda a criação será renovada, 1 Coríntios 15, versos 24 a 28. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda potestade e toda dominação, porque é necessário que ele reine para até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. São Paulo nos ensina que este é o mistério, desígnio da vontade do Pai, na plenitude dos tempos. Reunir em Cristo todas as coisas que estão na terra e no céu, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue, na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. São Pedro fala dessa renovação do mundo e da glória da igreja em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 13. Então, nesta pequena introdução, ele vai citando alguns textos, tanto de Atos como das cartas de São Paulo, que fala muito bem deste estudo desses últimos acontecimentos, desta luta diária que nós temos que ter para alcançar a glória em Cristo. Então, entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Sabemos que São Pedro escreve numa linguagem apocalíptica e que não pode ser interpretada ao pé da letra, porque sabemos de certo é que haverá a consumação do universo e a glória da igreja, segundo o desígnio de Deus. Isaías 65, verso 16. Eis que faço novos céus e nova terra, e ninguém mais se recordará das coisas passadas, elas já não voltarão à mente. Vi um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido. Apocalipse 21, 1. Então, são estes discursos escatológicos, esses discursos que tem na Bíblia que falam dos últimos acontecimentos, da glória de Jesus, da sua vinda, da restauração do mundo, do julgamento final, que a igreja vem nos falar. Então, esse estudo que tem o nome de escatologia, logia estudo, escaton último. Então, ou seja, é o estudo dos últimos acontecimentos, e que muito tem levado muitas pessoas ao erro, esse estudo, porque é um mistério de Deus. Então não tem como a gente marcar uma data ou não, isso vai acontecer em tal tempo. Não, é um mistério de Deus, meu povo. É isso que nos ensina a igreja, é isso que nos ensina a Sagrada Escritura, é isso que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Então, o que é esse estudo? É o que Jesus vem a revelar que nos seus discursos escatológicos sobre os últimos acontecimentos, que fala de guerra, de pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogro e contra sogra, e é o que nós estamos vendo hoje, Ou seja, a natureza
gemendo como em dores de parto. Então, são esses sinais que nos apontam para os últimos tempos. Mas data, Jesus já disse que não se sabe. Ele não deixou nenhuma data. Então, tenham muito cuidado, meus amados irmãos e ouvintes, para você, numa busca na internet, achar algum maluco dizendo que tal data o mundo vai acabar, como nós já vimos no ano 2000, no fim do calendário maia, e por aí vai, são muitos absurdos. Então temos que ter cuidado e acreditar no que nos ensina a Igreja Católica, no que nos ensina a Sagrada Escritura e o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, eis que estou convosco até a consumação do século. Com relação à data em que acontecerá a renovação do mundo e a inauguração definitiva do reino de Deus, ninguém sabe e não deve especular a respeito. Muitos se enganaram sobre isto e levaram muitos outros ao engano e ao desespero. Até alguns santos e grandes santos da igreja erraram neste ponto, né? Como São Hipólito de Roma, que chegou a afirmar que o final do mundo seria no ano 500, e outros santos vêm com algumas afirmações erradas, que é natural, né? Nós somos seres humanos, embora eles tenham sido grandes santos e são grandes santos da nossa igreja, mas o erro faz parte do ser humano e com certeza eles reconheceram este erro. No Concílio Universal de Latrão V, em 1516, foi decretado: mandamos a todos os que estão ou futuramente estarão incumbidos da pregação, que de modo nenhum presumam afirmar ou apregoar determinada época para os males vindouros, para a vinda do anticristo ou para o dia do juízo. Com efeito, a verdade diz: não toca a vós ter conhecimento dos tempos e momentos que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Então, que isso vem nos dizer, meus amados irmãos, é que nós devemos ter esse cuidado, né, de não acreditar em toda palavra que se diz. Não, o fim dos tempos vai acontecer em tal época, porque nos diz um santo ou porque nos disse. Não, a igreja nos afirma que não se sabe nem o tempo, nem o momento. É o que nos diz a Sagrada Escritura. E é o que nós devemos ter isto em mente. Consta que os que até hoje ousaram afirmar tais coisas mentiram, e por causa deles não poucos sofreu a autoridade daqueles que pregam com retidão. Ninguém ouse predizer o futuro apelando para a Sagrada Escritura, nem afirmar o que quer que seja como se o tivesse recebido do Espírito Santo ou de revelação particular. Nem ouse apoiar-se sobre conjecturas vãs ou despropositadas. Cada qual deve, segundo o preceito divino, pregar o Evangelho a toda criatura, aprender a detestar o vício, recomendar e ensinar a prática das virtudes, a paz e a caridade mútuas, tão recomendadas por nosso Redentor. Então, em 1318, o Papa João XXII, condenando os erros do chamado Fraticelli, disse: há muitas outras coisas que esses homens presunçosos descrevem, como que em sonho a respeito do curso dos tempos e do fim do mundo. Lamentável, declaramos, vou repetir.
Há muitas outras coisas que esses homens presunçosos descrevem como em sonho a respeito do curso dos tempos e do fim do mundo. Muitas coisas a respeito da vinda do anticristo, que lhes parece estar às portas e que eles anunciam com vaidade lamentável. Declaramos que tais coisas são em parte frenéticas, em parte doentias, em parte fabulosas. Por isso, nós os condenamos com os seus autores, em vez de as divulgar ou refutar. Curso de Escatologia, Dom Estevão Bittencourt, páginas 123, 124. Então, esta afirmação do Papa João 23, retirado do curso de Escatologia de Dom Estevão Bittencourt, na página 123 e 124. Então, nós devemos ter, meus amados irmãos, muito cuidado com estas coisas que às vezes aparecem aí na internet. Então, a esperança da igreja é a vida eterna, onde o reino de Deus será pleno. Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Em João 18:36. Quando Cristo, nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. 1 João 3:2. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Então, nós, porém, somos cidadãos dos céus, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. A Igreja sabe que é peregrina neste mundo. O termo paróquia quer dizer terra de exílio. São Paulo expressa bem esta realidade em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Então andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E o apóstolo suspirava estar com Cristo em Filipenses 1:23. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Antes, porém, de reinarmos com Cristo, compareceremos diante dele, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de cada um ser remunerado pelas obras da vida corporal, conforme tiver praticado o bem ou o mal. E a esperança do apóstolo é grande. Em Romanos 8:18, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória que há de revelar-se em nós. Em 2 Timóteo, ele vai dizer: eis uma verdade absolutamente certa, se morremos com ele viveremos. Se soubermos perseverar com ele, reinaremos. Então, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por esta esperança, a Igreja busca a santidade, pois sabe que sem ela ninguém pode ver o Senhor. Então, este é o caminho a ser percorrido, aqui, praticando o bem, as boas obras, as obras de misericórdia, como nos ensina a Igreja, como nos deram os exemplos, os grandes santos da nossa Igreja católica. Então,
este exemplo dos apóstolos, dos grandes santos, dos mártires que praticaram o amor, a caridade, que mais se aproximaram do exemplo de Jesus Cristo. Então, é este caminhar nesta expectativa, nessa esperança feliz, né, da aparição gloriosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que é esta esperança que a igreja, é nesta esperança que a igreja busca a santidade, que nós devemos buscar viver esta santidade. Então agora é o tempo de tomar um café, uma água, ouvir uma música, um pequeno intervalo e já voltamos. Bom, meus irmãos, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Se você não tem tempo de assistir o nosso programa no sábado, que estamos aqui às 14 horas, está reprisando no domingo no mesmo horário. Quero deixar aqui o meu abraço de agradecimento aos nossos ouvintes. Antônio Pereira de Farias, que mora em São José dos Campos. Muito obrigada, meus irmãos, pela sua audiência. Mila Salvador, de Caxias do Sul, Aparecida de Mogi das Cruzes, Ângela, que mora em Valinhos, Genesi, que mora no Rio Grande do Sul, Rosimeire, em São Paulo, Vitória Lopes, que mora em Figueira da Foz, em Portugal, Maria Helena Queiroz, que mora em Arthur Nogueira, município de São Paulo, Esperança, que mora em Santa Ana, na Califórnia, Jussara Fátima, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, José Cabaleiro, que mora em Pedro Juan, uma cidade do Paraguai, Maria Patrícia, que mora em Walford, no Michigan, Antônio Pereira de Vassouras, no Rio de Janeiro, Marli de Campos Bom, Rio Grande do Sul, Maria Socorro, na Paraíba, Keila Cristina, que mora em Mamboré, Raimundo, que mora em São Luís do Maranhão, muito obrigada, seu Raimundo, pelas palavras, e Irani Petian. E um alô e um abraço especial aos nossos ouvintes, Esivan Araújo, que mora em Fortaleza, Cássio Alves, que mora na cidade de Oroz, José Marcos Soares, aqui em Guaçucê, Jordão Freire, Hermiliana Souza, em Brasília, Marleudo Alves, aqui em Guaçucê, Rê Lima, que mora no Iguatu, Mundinha, que mora em Acopiara, Neide Nascimento, em São Paulo, o nosso amigo Romário Bento, aqui em Guaçucê, e não esquecendo os nossos aniversariantes da semana. São eles Carlos Romeu Jacinto, aqui em Guaçucê, Héctor José, que mora no Rio Galego, na Argentina, Patrícia Fernandes, que mora em Votorantim, São Paulo, Fátima Lopes, de Santo Onofre, na Bahia, Denise Ferreira, aqui em Guaçucê, Terço dos Homens de Galante e Terço dos Homens de Caeté. E também para o diácono Edilson Aparecido, Jefferson Ferreira, aqui em Guaçucê, para a catequese de Oroz, Ana Lúcia Ferreira Vieira, aqui em Guaçucê, Marcos Ângelos Dias, no Rio de Janeiro, e Ana Leide Casimiro, aqui em Guaçucê. Parabéns, que Deus esteja sempre presente em todos os seus dias, derramando sobre vocês muitas bênçãos. Um feliz aniversário a todos, meus irmãos. Escutaremos agora Padre Zezinho cantando Igreja em Canção. Continue conosco, a gente volta já já. Ainda temos muita coisa para apresentar para vocês com esse excelente tema de hoje. A gente volta já já, meus irmãos. Que o povo seja forte na fé, apesar dos problemas, e saiba que os milagres virão quando a gente se organizar. Que saiba viver a verdade junto e em comunidade. Seja feliz no que diz e naquilo que faz. Seja forte na justiça e na paz. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor,
também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que o bispo seja como um pastor que conhece as ovelhas. Que o padre seja um homem de paz a serviço do povo de Deus. Que todos os religiosos, todas as religiosas possam viver de maneira que o povo fiel não se sinta abandonado por Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que a igreja saiba dialogar com o mundo em que vive. Que saiba também profetizar sem perder a ternura e a paz. Que todo ministro da igreja abra seus olhos e veja o que acontece na vida de crentes e ateus e traduza fielmente o seu Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Nossa luz e nossa Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura, informa. Estamos com novidades, mesmo que você não tenha margem, podemos ter. E agora estamos montando um call center. Atenda-nos, pois fazemos para o seu conforto. Na Maninho Promotora você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. Temos uma equipe de vendedores credenciados e certificado pelo órgão regulador do Banco Central. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 99332 5151. Ponte dos Amigos, opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Ser cristão, em última instância, é desejar o céu, buscar a santidade e para isso desprender-se de todas as satisfações da terra, aspirando às celestes. Já retornamos, meus amados irmãos, como disse, tempo apenas de tomar uma água, um café, ouvir uma música, este pequeno intervalo. Então, como venha nos dizer
né, nesta esperança de busca, que a igreja busca a santidade, viver a santidade. E é assim, ser cristão em última instância é desejar o céu, buscar a santidade e para isso desprender-se de todas as satisfações da terra, aspirando às celestes. Então, são essas as renúncias que nos pede o Evangelho, né? Renunciar às coisas da terra, como nos diz a Sagrada Escritura, viver como se não precisasse do dinheiro, como se não precisasse das coisas, ou seja, viver desprendido, sem apego às coisas terrenas, né? Aspirando às celestes, desejando, buscando às celestes. Então, o destino da igreja é o céu, a terra é o caminho. Os santos ansiavam pelo céu, diziam como Santa Teresinha: tenho sede do céu, dessa mansão bem-aventurada, onde se amará a Deus sem restrições. Então, os santos nos ensinam a viver esse amor de maneira plena aqui na terra para experimentar sem restrições esse amor a Deus. Os olhos, 1 Coríntios 2:9, os olhos não virão, nem ouvidos ouvirão, nem coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabemos com efeito que, quando for destruída esta tenda em que vivemos na terra, temos no céu uma casa feita por Deus, uma habitação eterna, que não foi feita por mãos humanas e não se importava com o próprio envelhecimento. Ainda que em nós se destrua o homem exterior, o interior renova-se de dia para dia. São alguns trechos da carta aos Coríntios, tanto da primeira carta como da segunda carta aos Coríntios. Então, Jesus nos chama a olhar para o céu. Não, Mateus 6, 19, 21, não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. A maioria dos homens, mesmo os cristãos, ainda tem o tesouro e o coração na terra, por isso suas vidas espirituais são tíbias, frias, né? E os frutos são poucos. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Mateus 18, 21. Aquela passagem do jovem rico, onde Jesus vai dizer que o apego às coisas materiais, às riquezas, nos afasta do céu. Não é sem razão que São Leão Magno dizia que as mãos do pobre são o banco de Deus. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Santo Agostinho perguntava: de que vale viver bem, se não me é dado viver sempre? Então, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Infelizmente hoje, para o mundo, eternidade parece ser uma palavra morta. É a chamada secularização. O amor a este século, ao tempo presente. O materialismo, o relativismo, o liberalismo, o hedonismo, buscam o prazer como fim. Geraram a perda do infinito, do céu, onde está a grande realização do homem. Por isso hoje ele se arrasta como um verme e se desespera na lama da imoralidade, da depressão e do vazio. Então, meus amados irmãos, esses são alguns males que nos aflige hoje. O materialismo, o relativismo, o liberalismo, o hedoísmo e tudo que tiver ismo, comunismo.
que nos afasta de Deus, que nos prende ao efêmero, aquilo que é passageiro, ao prazer daqui na terra. Por isso que o ser humano se arrasta, se desespera, né, na imoralidade, na lama da imoralidade, do prazer sexual, dessa vida desregrada, do prazer das drogas, da depressão, do vazio. Depressão que tem tirado muitas vidas, meus amados irmãos, porque só encontramos vida, só encontramos o que nos leva a viver, só encontramos esse sentido de vida em Deus. E é pensando em Deus que nós vamos buscar esse sentido e dar sentido ao nosso viver. Então, quando todas essas realidades, seja o comunismo, o materialismo, o relativismo, o liberalismo e o hedoísmo e tantos ismos que tem aí pelo mundo, vem e nos tira, nos arranca esta sensibilidade de busca em Deus, de buscar em Deus o sentido da vida. Então, o que sobra para nós é essa busca desenfreada por um prazer terreno, um prazer passageiro que nos leva ao vazio e consome toda a nossa vida. E por isso muitos têm caído na depressão, nessa perda de sentido da vida, e muitos nesta dor terrível têm tirado a sua própria vida, tentando tirar, arrancar de si essa dor, esse vazio. Então é Deus que nos dá sentido e é isso que nos ensina a igreja, que o nosso sentido de viver dessa vida é buscar essa santidade para estar junto de Deus. Pagamos dolorosamente o preço da perda da fé e da esperança, que é isso que arranca o comunismo de nós, né? Essa fé, essa esperança em Deus, numa vida melhor. Só Deus pode satisfazer a fome infinita que o homem traz em si, como ensina Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, pois as criaturas não podem satisfazê-lo, uma vez que são inferiores ao homem. Só Deus basta. O corpo de Cristo, a Igreja, subsiste em 3 estados: militante, que está na terra a lutar; padecente, que se purifica no purgatório; e triunfante, que já vive a aventurança do céu. Então nos ensina o Concílio Vaticano II: até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, e destrua a morte, todas as coisas lhe sejam sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Lumen Gentium, parágrafo 49. Esta comunhão de bens espirituais, que é um verdadeiro intercâmbio de graças, é a riqueza da comunhão dos santos. Nos diz a Lumen Gentium, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto do Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Jesus Cristo. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. São Domingos, já moribundo, dizia a seus irmãos: não choreis.
ser-vos-ei mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Santa Teresinha dizia: passarei meu céu fazendo bem na terra. A Igreja acredita desde os primórdios na salutar intercessão dos santos e também na comunhão com os falecidos. É a comunhão dessa Igreja, que é militante aqui na terra, padecente no purgatório e triunfante já no céu. É uma beleza muito grande a sabedoria, o ensinamento, a riqueza da Igreja Católica, né? Então, a nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. A primeira atestação da crença numa oração dos justos falecidos em favor dos vivos, a Igreja viu no segundo livro de Macabeus, lá em Judas Macabeus, enfrentando o adversário Nicanor, que desejava destruir o templo, na época da perseguição do terrível Antíoco Epífanes. Colocando toda a sua confiança em Deus, teve um sonho em uma espécie de visão. Ora, assim foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, estava com as mãos estendidas intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Apareceu da mesma forma um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito reza pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo por sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando essas palavras enquanto a entregava: recebe esta espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás os teus adversários. Segundo Macabeus 15, versículos de 12 a 15. Então, capítulo 15, versículos de 12 a 15. Esta visão de Judas Macabeus mostra o grande sumo sacerdote Onias e o profeta Jeremias, ambos então já falecidos, intercedendo pelo povo de Deus. Então, são muitas passagens na Sagrada Escritura. Na profissão de fé solene, o credo do povo de Deus, disse Paulo VI, cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que somos peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre à escuta das nossas orações. Então, a Eucaristia que celebramos é a antecipação litúrgica da feliz eternidade no céu. Esta alegria que não tem fim, sempre foi representada pela festa de bodas do noivo Jesus com a noiva, a Igreja. A Eucaristia é a antecipação da consumação da glória da Igreja. Diz o Catecismo que a oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão na terra, mas também os que já estão na glória do céu. Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1370. O altar em torno do qual a Igreja celebra a Eucaristia representa ao mesmo tempo dois mistérios: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. Catecismo da Igreja Católica, número 1383. Então, meus amados irmãos, é apenas um pequeno resumo do que vem nos falar a escatologia, a Igreja, sobre o estudo dos últimos tempos.
Então, tem muito mais coisa riquíssima. Ele vai citar algumas passagens da Sagrada Escritura, que não dá tempo de ler todas, mas ele vai citar Atos capítulo 3, versículo 21, né? Enviará ele o Cristo que vos foi destinado. Jesus, aquele que o céu deve conservar até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus pela boca dos seus santos profetas. Cita 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28, Efésios 1:10, Colossenses 1:20, 2 Pedro 3:10 a 13, Isaías 65, versículo 16, Apocalipse 21, versículo 1, Mateus 19:28, Mateus 28:20. São algumas das passagens, né? Cita também alguns documentos, né? Como no Concílio Universal de Latrão, que eu li, a Lumen Gentium e algumas passagens dos santos, né? Como Santa Teresinha, que vai dizer: passarei meu céu fazendo bem na terra. Nas suas palavras antes de morrer. São Leão Magno, que diz: onde a cabeça está, aí deve estar também os membros do corpo. A igreja tem plena consciência de que a sua glória está assegurada no céu, já que a cabeça já está sentada à direita do Pai. Na missa da festa da Ascensão do Senhor rezamos: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Então, meus amados irmãos, esse aqui é uma pontinha, um pequeno resumo do que nos diz a igreja, do que nos fala esse estudo dos últimos tempos, do que nos afirma os documentos santos, o catecismo da Igreja Católica. Então, o evangelho de hoje, de Lucas capítulo 16, versículos de 9 a 15, vem nos dizer Jesus por meio de São Lucas: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da nossa salvação. Então Jesus vem nos falar aqui do apego às coisas materiais, né? Do apego ao dinheiro, do apego a este mundo que vem a nos afastar, e nos faz uma advertência: não podeis servir a dois senhores. O que é que ele quer dizer com isso? Se nós nos apegarmos a estas coisas deste mundo, como é que nós vamos buscar as coisas celestes, a glória de Deus que nos espera no céu, a glória da igreja? Então, o servir a dois senhores não necessariamente pode ser o dinheiro, mas o apego a esta vida, viver aqui como se não houvesse um Deus maravilhoso, uma vida eterna, que vai nos afastando desse sentido de eternidade, do viver a santidade, porque
como muitos costumam dizer por aqui, não, morreu, acabou. Então, esse materialismo, o comunismo e tudo que tem ismo aí, vem nos tirar justamente essa esperança e dizer para nós repetidas vezes, diariamente, que o que importa é esta vida aqui, material, e não existe uma eternidade. E a igreja vem justamente ao contrário, na contramão, dizendo que o mais importante e o que nós devemos buscar com toda a intensidade da nossa vida, das nossas forças, é a vida eterna. Então, é uma renúncia constante, meus amados irmãos. Viver aqui neste mundo como se não fosse deste mundo, né? Não se apegar a esta realidade material. Então rezemos uma Ave Maria por a Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelos nossos sacerdotes, para que cada vez mais venha pregar a santidade, a vida santa e o desprezo de toda essa realidade material, viver buscando a santidade, buscando a vida santa, buscando o reino de Deus já aqui na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e eu espero de coração que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais sobre a nossa igreja, porque tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é com muito carinho para você. Um ótimo final de semana a todos, que Deus ilumine a todos com a sua presença, ilumine as nossas famílias. Muito obrigada pela sua companhia e não mude de sintonia, porque na sequência tem a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Oremos então a Deus, pedindo a sua proteção. Pai Celeste, eu agora pela fé clamo a proteção da vossa armadura, para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todas as suas hostes, e no nome do Senhor Jesus, vencê-las. Eu tomo a vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Eu tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Eu tomo o equipamento do Evangelho e da paz e deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E, acima de tudo, eu tomo a vossa fé para barrar o caminho da minha alma, as dúvidas e as incredulidades. Eu tomo a vossa salvação e confio em vós para proteger meu corpo e minha alma contra os ataques de Satanás. Eu tomo a vossa palavra e oro para que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda a escravidão e a libertar todo o cativo de Satanás no poderoso e conquistador nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu me visto desta armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti. Bendito Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos. Um ótimo final de semana e que no próximo sábado a gente possa estar aqui com vocês e com a presença de Deus em nossas vidas. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.